pecaminoso, voltando para a Aham. sexualidade, ela a fé cristã, a lógica do evangelho desconstrói. Porque ele fala, não, Cristo, Deus, se encarnou num corpo físico. Aham. O problema não está na fisicalidade, não está no corpo. E só que existe uma lógica aí muito mais perigosa, que muitas pessoas acham, ok, a lógica da religião é essa aqui, ó. O sexo é mau, é sujo. Infelizmente, muitos encaram dessa maneira. Mas, em contrapartida, muita gente não vê só como um apetite, não vê como algo sujo e pecaminoso, mas vê que aí é muito próprio da nossa cultura contemporânea, que vê a sexualidade humana só para satisfação própria. O sexo é para eu me autoexpressar, para eu gozar, para eu ter prazer. E aí é a busca do prazer pelo prazer, da satisfação pela satisfação, do gozo pelo gozo. E aí é onde o outro se torna só um instrumento para eu ter prazer. E aí eu posso estar casado, mas eu coisifiquei a minha esposa para que ela satisfaça o meu prazer. E o evangelho não está em nenhuma dessas três categorias. Ele não diz que é só um apetite, apesar de também ser. Ele não diz que é sujo, apesar de eu poder tratá-lo de maneira impura. E ele também não diz que é só para satisfação do meu gozo pessoal, apesar de me gerar prazer. Só que ele não é nenhuma dessas coisas. Para isso, eu preciso ver a lógica ali de Paulo. Quando ele vai falar sobre isso, ele fala, sobretudo, fujam da imoralidade sexual. Que a palavra que ele usa ali é pornos, que é que se deriva a palavra da pornografia. Mas do que ele está dizendo ali? A imoralidade sexual, esse pornos, vem da sexualidade acontecendo fora da aliança conjugal. E com isso eu não estou falando do cartório, do padre, do pastor, da festa. Estou falando da conjugalidade da aliança, que a gente pode fazer só sobre casamento. Mas não é isso a lógica. Ali não tinha cartório na época, não tinha Paulo, não tem um texto. Paulo falou, peraí, gente, eu tenho que ir lá casar um pessoal. Não, o casamento era uma outra lógica, culturalmente. Mas o que não dá para negar é que essa lógica do evangelho falando, olha, cuidado para que o sexo não seja coisificado ao ponto de você fazer dele uma imoralidade, que é você vivenciá-lo fora da conjugalidade de uma aliança entre o homem e uma mulher. Ele fala, por isso o homem deixa pai e mãe e se torna uma só carne. Então Paulo está citando ali, em Corinto, o que ele cita em Efésios, que é um eco lá do Gênesis 2, onde Deus, que institui sexo, é uma ideia divina. Deus falou, olha, Adão e Eva se encontram e falam, uau, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e eles não vão orar, eles vão celebrar aquela união ali. Mas o que é, então, se a gente pudesse entender de maneira bem objetiva? Sexo é um dom, uma graça divina para o ser humano celebrar, consumar e aprofundar a aliança conjugal. Como um dom maravilhoso, um dos mais poderosos porque o que é a conjugalidade humana? O que é o casamento humano? Qual que é a lógica do casamento que deveria ser e não é? Por isso que a gente pode fazer um dia só sobre isso. É a lógica de Paulo, quando ele vai falar isso em Efésios 5, ele cita Jesus com a igreja. Ele falou, eu me sacrificando, me doando, é um amor sacrificial pelo outro, eu me doando pelo outro, eu me entregando pelo outro, eu deixando de viver só para mim mesmo, e fazendo a minha vida acontecer numa aliança em amor pelo outro, de um compromisso sério, com perspectiva de futuro, aonde eu falo, eu sou seu, você é meu, e eu estou aqui para viver pelo seu bem. Eu deixei de ser a referência, o seu bem,
E a maneira mais linda e poderosa de que isso se aprofunde na alma humana, dessa doação, dessa entrega, é a sexualidade. Uhum. É quando eu estou falando, eu estou me doando a você. Eu estou ficando nu, sem vergonhas, sem medos, sem culpas. Olha, a minha expressão de entrega e amor a você é tanta que o meu corpo é seu. Uhum. Que é isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 7. O corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Muitas vezes uma lógica ideológica assim, usa isso para falar Paulo está sendo machista. Não, ele está sendo revolucionário. Ele está falando para um povo que vem de uma cultura romana, aonde o homem usava a mulher para procriar, mas ele tinha prazer sexual fora. E a mulher muitas vezes não tinha prazer nenhum. Ele falou, não, cara, o seu corpo é da sua esposa. E para dar prazer para ela. E o corpo do seu marido e o corpo da sua esposa é seu para dar prazer a você. Então é um se doando pelo outro como um símbolo, como uma consumação e um aprofundamento de uma aliança que existe entre os dois. E a forma mais visceral disso acontecer é dentro da sexualidade, porque aí está... Por isso que Paulo fala, vocês não sabem que a gente se torna uma só carne. E está muito além da fisicalidade. Ali tem a ver com eu me tornar... O que é a conjugalidade? O que é a aliança? O que é o casamento? Nós nos tornarmos uma só pessoa. Um só corpo. Eu e você nos tornamos um. E o sexo é a forma mais expressiva e aprofundada disso ser celebrado, consumado e aprofundado dentro da pessoa. Porque você está ficando extremamente seguro de que eu sou seu e que você é meu. Eu e a minha esposa estamos dizendo, olha, eu estou me doando, me entregando a você por completo. E a sua esposa diz isso para você. Várias vezes